Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Irmãos, amados irmãos e irmãs da Casa dos Espelhos, nós estamos nos aproximando da nossa próxima cerimônia de Iemanjá, agora dia 2 de fevereiro, e nós recebemos uma pergunta que ela é muito importante, muito pertinente de uma irmã, e eu gostaria de deixar claro, esclarecer através desse vídeo, e talvez outras pessoas podem se beneficiar dessa informação, porque está relacionado com os valores da Casa dos Espelhos, que é um centro xamânico da cidade de Jacarezinho, Paraná, que a sede é lá. E nós temos uma irmandade também de pessoas que participam das cerimônias. E a pergunta dela vem no sentido de que quando a pessoa que convidou ela para participar disse que a casa não tinha um intuito religioso ou um intuito religioso mesmo, né? E aí quando teve essa chamada para o trabalho de Iemanjá, ela achou estranho, ela falou assim, isso parece um pouco contraditório. E para isso a gente tem que falar um pouquinho sobre o que nós acreditamos, o que a Casa dos Espelhos de uma certa maneira prega. O xamanismo, precisaríamos começar falando sobre xamanismo, mas xamanismo em si é uma coisa muito ampla, é difícil de determinar xamanismo com precisão porque é uma manifestação de vários povos, de vários lugares diferentes. Então, por si só, xamanismo já é algo muito aberto. Agora, observando essas práticas xamânicas, eu chego a uma percepção de que existe um fator em comum a todas elas, ou um fator que talvez eu enxergue que seja em comum, que é o fator do que a gente poderia chamar de espiritualidade universal, ou espiritualismo universalista. O que significa isso? Essa espiritualidade universalista, ela considera que todas as manifestações, primeiro, né, vamos dizer assim, que todo o universo ele é vivo. Todo o universo está consciente. Isso inclui o universo que nós podemos ver e tocar, que nós podemos chamar de natureza, quanto o universo invisível, que nós podemos chamar de universo espiritual. Os dois universos, na verdade, não são dois, são um só. Se interpretam em vários níveis, se unem em vários locais, né? Como o corpo une a alma espiritual e a natureza física, biológica, química, animal, tudo isso unido. Então, o xamanismo, pelas práticas de expansão de consciência, pelo trabalho, pelo autoconhecimento, acaba acessando essa sabedoria, esse conhecimento e entendendo que existem diversas dimensões, diversos reinos, Nossa, é o gelo da geladeira. Várias dimensões, vários planos de existência, planos naturais, planos visíveis, planos invisíveis. Então, isso é um primeiro ponto bem interessante. O segundo ponto é que o xamanismo ele se distancia da religião no sentido de que não existe uma doutrina, não existe um livro a qual se seguir onde a verdade está escrita. Nós compreendemos que a verdade simplesmente está em tudo. Tem um ditado zen até que fala assim, qual é a melhor escritura sagrada para eu aprender o zen? Ele fala assim, aí o cara responde, olha, você pode ler tal livro, mas se você quiser, você pode ler a Bíblia, você pode ler o Alcorão, se você não quiser ler o Alcorão, você pode ler um dicionário mesmo, que dá na mesma. E aí, então, o dicionário ou uma lista telefônica, seja o que for, a verdade está em tudo, não tem como você mascarar a verdade, e a verdade também não precisa de defesas, né? Não precisamos criar castelos, né? Encastelar a verdade em algum tipo de forma ou expressão. Tudo contém a verdade. Mas é claro que algumas pessoas vão falar assim, mas então, onde tem tanto mal? Não há o risco de se cair no mal pensando nisso, né? Ou alguma coisa demoníaca.
E a verdade é que o xamanismo me ensinou, e isso é uma crença que eu tenho por experiência, não creio que ninguém precisa acreditar nisso, é só uma hipótese que eu tenho a partir do meu aprendizado, de que não existe mal fora em lugar nenhum. Literalmente todo o mal está nos olhos de quem vê. E aí a maldade, a coisa ruim, né? O sete pele, vamos dizer, todas essas questões demoníacas, infernais, elas de fato, sem sombra de dúvidas, existem. Mas é algo que acontece dentro da sua consciência. É algo que não tem permissão de acontecer com você se a sua consciência não tiver sintonia com esse tipo de informação, com esse tipo de dimensão. Porque, como eu disse, através da expansão de consciência você pode sintonizar em vários planos. E aí você pode sintonizar num plano infernal e vamos dizer que esse plano físico tem, né, umas boas características do que seria o inferno, né? Em termos de sofrimento, dor e de como as pessoas se maltratam e maltratam a natureza e maltratam aos seus semelhantes, aos animais. Isso poderia ser uma descrição do inferno, né? Agora, eu creio que o inferno é algo que está na nossa consciência. E nós podemos olhar para as coisas com os olhos do inferno, ou, como eu prefiro dizer, com os olhos da separação, com os olhos da culpa e os olhos do pecado, ou você pode olhar para as coisas com os olhos da união, com os olhos da inocência, com os olhos do amor, da unidade, da impecabilidade. E tudo isso estamos fazendo um primeiro os fundamentos para nós entendermos o que significa Iemanjá. Eu creio que isso poderia, enfim, estamos falando de espiritualidade livre, né? Espiritualidade aberta, onde cada pessoa tem uma contribuição no todo, cada pessoa tem um aspecto da verdade a ser dividido. E com certeza muitas pessoas têm conexão com esse aspecto do divino, vamos dizer assim, que é chamado de Iemanjá. Eu não creio que seja o meu intuito, de algumas pessoas podem ser, mas o meu intuito em si com a cerimônia não é fazermos uma adoração de Iemanjá como se faria num terreiro. Embora isso para mim seja natural e tranquilo, eu acho até bonito, né? Não creio que seja o maior objetivo do nosso trabalho, porque a nossa casa não é um terreiro de candomblé nem de umbanda. O nosso centro espiritual é um centro de autoconhecimento. Então nós queremos aprender com essa manifestação, queremos aprender com o que essa manifestação quer ensinar. E no contexto de autoconhecimento em que eu me desenvolvi, pode ser que tenha outro ponto de vista, Iemanjá está relacionado com as águas, é uma deusa das águas, né? Orixá. Não é muito certo falar Deus, acredito eu. Mas orixá significa uma força da natureza. E isso é muito xamânico, porque os xamãs, eles percebem que a natureza está viva. Então, a melhor maneira de você demonstrar, de você caracterizar que a natureza está viva, é personificando ela. Embora ela não seja uma pessoa, você personifica aquela força e aquilo, para as pessoas que estão entendendo, para as pessoas que estão se relacionando com aquilo, fica muito fácil de entender que se trata de um ser vivo, de uma consciência viva. Então essa personalização, personificação do oceano, do mar, que nas religiões afro-brasileiras são chamadas de Iemanjá, no xamanismo poderia ser encontrado como a rainha das águas, o espírito das águas. Agora, o mais importante que isso, se sintonizar com o espírito das águas seria interessante para o seu autoconhecimento, com certeza, assim como se conectar com qualquer coisa da natureza seria interessante. Porque o nosso crescimento se dá muito através dos nossos relacionamentos. Com aquilo que nós nos relacionamos, crescemos junto. Então, eu me relacionaria com Iemanjá, dentro de uma cerimônia sagrada como essa, xamânica, e isso poderia me levar à conexão do que essa força atua dentro de mim. E seria muito difícil eu explicar em detalhes ou em extrema
concretude o que isso significa. Precisamos passar pela experiência para entender o que é. Mas, de uma maneira bem ampla e geral, eu diria que está relacionado com suas emoções. As águas são regidas pelas emoções no corpo. Então, um estudo, um trabalho, uma cerimônia xamânica com o Iemanjá nos traria para o entendimento do que as emoções, do que essa força, do que essa consciência rege de emoções dentro dos nossos corpos. E isso é muito emergencial no nosso mundo, porque o que as pessoas menos sabem hoje é lidar com as emoções delas. As pessoas estão completamente cegas das emoções, elas não têm o menor ABC emocional, não conseguem se identificar, não sabem o que está acontecendo, precisam terceirizar a saúde emocional delas para psiquiatras, né? Através de remédios para dormir, remédio para não sei o quê, né? Aquele bolo de remédio que a gente recebe, simplesmente porque não aprendemos a olhar para as nossas emoções e entender o que elas querem nos dizer. Se estivéssemos conectados com a consciência das águas, tanto fora quanto dentro, mas principalmente dentro, se estivéssemos conectados com essa força, pode ser que aprenderíamos com ela como lidar, como trabalhar, como conversar no alfabeto do corpo emocional. E aí, quem sabe, eu acredito que sim, por isso que eu faço isso que eu faço. Eu acredito que dessa maneira podemos, com certeza, aprender a lidar com as emoções, ser muito mais feliz, muito mais próspero, uma vida muito mais plena, com muito mais saúde, com muito mais maturidade espiritual, para podermos aceitar as diferenças, para que podemos aceitar o outro, para que podemos aceitar os nossos próprios sentimentos e manifestações e emoções. Bom, essas são algumas das razões que a Casa dos Espelhos oferece o trabalho de Iemanjá. Se você sentir o chamado no coração, porque esse trabalho é para o chamado, assim, não posso te trazer muitas razões para você vir, porque não sei se eu conseguiria ser muito exato em relação a isso, mas se você sente no coração, se você sente o chamado, eu acho que é uma oportunidade imperdível. Dia 2 de fevereiro de 2019, conto com a presença de todos. Peço por gentileza que reservem as vagas com antecedência. Um abraço a todos, eu sou o Naron. Tchau, tchau. Um abraço. Axé. Até.